Ainda falando justamente, né, sobre o tempo, um ciclone extratropical deve se formar no Oceano Atlântico e a partir de hoje à noite trazer ainda mais transtornos no litoral de São Paulo e também do Paraná. Esse sistema deve mudar o tempo no sul e no sudeste nos próximos dias. Quem traz os detalhes para a gente vai conversar agora para entender um pouco mais, é o meteorologista Giovanni Dolif. Oi, Giovanni, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Raiane, muito boa tarde para você, para o Eduardo e todo mundo que está acompanhando a gente. Boa tarde. Dolif, a gente está acompanhando, né? A gente inclusive acompanhou essa entrevista, essa reportagem, falando sobre esses temporais que estão acontecendo aqui no estado de São Paulo, mas no sul também. Para a gente entender um pouco mais o que significa esse ciclone extratropical. Raiane, o ciclone ele é uma região da atmosfera, uma região grande, que tem centenas de quilômetros, onde o ar tem uma certa rotação. E quando uma parte da atmosfera tem rotação, ela acaba pressionando uma outra parte. Quando uma parte do ar vai contra a outra, ela precisa ou subir ou descer, né? Como está perto do chão, não consegue descer, não consegue entrar no chão. Esse ar é forçado a subir. O ar, quando ele sobe na atmosfera, lá em cima é mais frio, né? Então esse ar é resfriado e quando ele se resfria, condensa, forma gotas, as gotas que formam as nuvens e que formam as chuvas. É por isso que o ciclone, quando ele se forma, ele intensifica as chuvas em algumas regiões. Bom, a gente está em plena estação chuvosa, época do ano em que realmente mais chove, então a gente tem muito sol, muito calor, tem muita umidade, que são ingredientes para essa chuva. Então já tem chovido. E aí, quando se forma um ciclone, ele intensifica as chuvas pelo processo que eu expliquei. A sorte é que esse ciclone, desse momento, ele não é tão forte. Então, ele não é o foco, o ciclone em si, os ventos do ciclone. Mas numa atmosfera já instável, num ambiente já com chuvas, trovoadas, chuvas de verão, ele acaba intensificando mais. Inclusive, né, Giovanni, boa tarde para você. Tem um alerta da Defesa Civil aqui de São Paulo para chegada e passagem desse ciclone, né, para várias cidades que já estão sofrendo nos últimos dias com essas fortes chuvas que estão caindo. Aquelas chuvas de verão, né? Esquenta bastante durante o dia, finalzinho da tarde, começo da noite, cai aquela pancada de chuva. São Paulo, a capital paulista, vem sofrendo dias seguidos com esses temporais. Então eu pergunto para você, né? Casos de enchente, deslizamentos de terra, com esse ciclone, tende a piorar a situação ou não? Sim, Eduardo. Inclusive o horário da chuva, né? Você lembrou muito bem que essa chuva de verão tipicamente acontece no final do dia, né? O sol vai esquentando e com o calor do sol funciona como, vou até fazer uma analogia, como uma panela com água, que a água está parada, você coloca a panela no fogo, quando o fundo da panela esquenta, né? Depois de um certo tempo, a água começa a borbulhar. A atmosfera também é assim, o sol esquenta o chão e o ar próximo do chão, quente, começa a borbulhar. E essas borbulhas fazem o ar subir, quando ele sobe, se resfria, forma as gotas de chuva e cai a chuva. Quando tem um ciclone, então, você sai um pouco desse timing da chuva só à tarde. Inclusive, amanhã tem previsão de chuvas intensas no litoral de São Paulo, no leste de São Paulo, já pela manhã, né? Então, é um sistema diferente, causando chuva fora de hora, que costuma surpreender mais as pessoas, né? Que não esperam chuva pela manhã, estão acostumados com a chuva à tarde. Então, pode chover forte já pela manhã no estado de São Paulo, principalmente no litoral, nessa sexta-feira. Essa é a diferença que o ciclone está fazendo. Dolif, se me permite, estava olhando ali o seu mapa atrás de você e vi que tem algumas regiões coloridas, amarelo, laranja, vermelho. Isso identifica também qual região vai ser mais atingida ou tem mais chance de chuva? Bem notado, Rayane. Esse mapa que está aqui na tela, ele é o mapa de alertas vigentes do CEMADEM, né? O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, lá onde eu sou coordenador de operações substitutos. Então, mostra onde já está com riscos altos. Em laranja são riscos altos, a gente tem municípios aqui da Bahia, municípios de Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro também, região serrana do Rio, ali em Teresópolis está com risco alto de deslizamento de terra. Em São Paulo tem municípios com nível moderado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que está amarelo. Ó. No Amazonas também é amarelo, em Manaus está com risco moderado. E aqui no Acre, está laranja, significa risco alto, é aqui em Rio Branco, por conta de chuvas e do nível do rio, o Rio Branco, que está alto também. Tá? Então, esses são os alertas vigentes
nesse momento. Temos um total de 6 alertas altos e 17 alertas moderados nesse momento. Aqui é o site do CEMADEM, cemadem.gov.br. Qualquer pessoa pode acessar e acompanhar em tempo real os alertas. Inclusive, dá para entrar na tabela aqui, ó, e ver o nome dos municípios, o tipo de risco, quando que foi aberto o alerta. Tem bastante informação aqui no site do CEMADEM. É importante o importante indicativo, né, para a gente poder ficar atento durante esses dias de atuação do ciclone, principalmente. Então, eu pergunto para você, para o fim de semana, é chuva, Giovanni? Tem chuva, sim, Eduardo. A gente teve o início dessa temporada de chuva abaixo da média, foi mais seco. As chuvas geralmente começam em outubro, na região sudeste e centro-oeste do Brasil. O período chuvoso é de outubro a março, né? Fecha com as águas conhecidas águas de março, né? Então, em outubro choveu pouco, novembro choveu pouco, dezembro choveu pouco, até o meio de janeiro agora, as chuvas estavam muito abaixo da média. E aí a gente já teve a formação de um sistema meteorológico, que é o que normalmente causa os grandes volumes de chuva durante o verão e que foi o que causou bastante chuva na semana passada, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. São ventos que se encontram, né, naquele processo de convergência e são forçados a subir formando nuvens num corredor. Aqui eu vou usar o mapa, ó, aqui tem o mapa do Brasil, né, aqui toda a América do Sul. Então tem ventos aqui de sul e ventos que vêm do Oceano Atlântico convergem aqui no meio do Brasil. Então forma uma faixa de nuvens e chuva da Amazônia até o Oceano Atlântico, passando pelo centro-oeste e pelo sudeste. Então, a gente teve a formação dessas acas muito forte, né, causou muita chuva na semana passada, que tem dois lados, Eduardo. Tem um lado que são os problemas que a gente está vendo, né, a população em algumas situações sofre com isso, mas a água ela também é necessária para encher os reservatórios, que estavam com níveis bem baixos, né? Inclusive, a gente tem que estar com risco da energia elétrica ficar mais cara no final do verão por conta dos baixos níveis de reservatórios, né? O ideal seria que a chuva viesse mais bem distribuída, né? Não que ficasse seco muito tempo e depois muita chuva, né? Mas, respondendo a sua pergunta, nesse final de semana a gente segue nesse padrão que foi rompido, né? Estava seco, choveu muito e agora a gente está mais próximo do normal, que são essas chuvas de final de tarde. Quando eu digo normal, não quer dizer que não pode causar estrago. O normal do verão é essas trovoadas de final de tarde caírem com força, né? São pontuais, não são generalizadas, mas onde elas caem podem causar enxurrada, deslizamento de terra e, eventualmente, córregos que transbordam também. Então, nesse final de semana, a gente segue com esse padrão de chuva de verão. Obrigado, viu, Dolif, pelas informações. Qualquer nova mudança, a gente volta a te chamar. Uma boa tarde para você.